tela? Mostra aí o que está acontecendo. Eu ainda tava tentando resolver. Tá compartilhando? Acho que tá, né? Tá. E aquela questão do Code Sys ainda acontece contigo de vez em quando ele parar de funcionar, tem que reiniciar. Vou Como é ver que aqui. tá? Aqui ele tá pedindo para restartar o PLC. Uhum. Beleza. Tá. Quais mudanças que eu. Deixa eu abrir o CodeSys aqui primeiro. Eu não tava. Eu tinha feito antes. Eu tinha feito um sistema aqui de memória, né? Onde tu apertava o liga, ele ligava essa coil uma coil chamada on, né? Tá. E se retroalimentava ali, e quando eu apertava o desliga, ele retirava esse on. Só que isso não estava funcionando, ele estava dando erro nas ranks aqui de baixo. Então, o Felipe e o Alexandre, como eles já tinham feito, eu acabei pedindo ajuda para eles, eles me orientaram a tirar isso, porque isso ia 7 estar dando reset aí tu problema. fez, né? Usou 7 Então, aí eu reset. usei o set e o reset no MA, que seria esse primeiro motor aqui, né? Esse motor chamado Entry Conveyor aqui, né? Tá. Essa esteira chamada Entry Conveyor. Enfim. Depois disso, tem esse load scale, que seria uma outra Outra esteira, esteira. teria que ser Isso. separado, né? Então eu acabei criando ela rapidamente aqui, porque depois eu vi a necessidade dela. Aí ficou o nome MAB, seria motor balança, Uhum. alguma coisa assim do tipo. Não, tranquilo. O que acontece quando você... Bom, já está rodando... Conecta o teu CLP Tá, deixa eu rodar ele aqui para ver. Deixa eu dar um lá build. e vamos ver o que Subir ele acontece quando aqui. tu tenta integrar lá o APC. Então, Vamos por os partes. botões funcionam, liga, desliga e tal. Só que aí na hora do set e o reset aqui ó, ele já tá Tá. setando como se estivesse pedindo uma peça, né? Porque não tem Tá, peça. me diz uma coisa. Esse teu programa aí, tu já fez ele em cima do que tinha o Modbus, né? Então, Isso, eu eu tive tô que fazer achando... modificações. Eu tô achando que tá tendo talvez algum tipo de interferência entre o Modbus Mas e eu, isso eu aí. desativei aqui o Modbus, ó. Eu desativei tudo. Tá, Eu cliquei aqui e Enable Device. tá. Não sei se era só isso que era para fazer ou se eu tenho que deletar mesmo, enfim. Eu nunca tentei essa parte de disable e enable, mas certamente deve dar no mesmo que deletar praticamente, né? Tá? Aqui, ó, se eu apertar o botão para ligar aqui, ele vai. Opa, tem que botar rodar aqui, né? Se Tá eu rodando. apertar o botão aqui, ele vai, Tá vai, comunicando, vai aham. comunicar. Se eu apertar o botão para desligar, ele vai comunicar também. E esse botão, o que ele está fazendo aqui é ligar essa esteira, né? A primeira esteira aqui. Então, se eu apertar, tu vai ver que ela começa a girar ali, ó. Tá. Certo? Eu tô Beleza. acreditando porque como a resolução não é muito boa, não dá para enxergar, mas... Ah, tá. Eu né? posso. Deixa eu ver se eu Não, consigo. não, fica tranquilo. Tá rodando aí pra Se ti, eu consigo beleza. me aproximar aqui, mas aqui é o máximo, né? Aham. Não, mas... Então Eu tá, ela tenho. ligou, né? Sim, eu tenho que ver por que não tá caindo. É, Oi? Renan, eu lembro que a gente estava fazendo antes e não funcionou o sensor do peso. Lembra que ele não estava pegando peso? Sim. Talvez exatamente por causa daquela ligação do Modbus, ele está no input, né? Na sua configuração lá do Modbus. Tenta colocar ele no output também. O peso no input ele dá problema. Quando está desativado, não sei se dá, né? Porque está desativado ali, mas pode ser um problema. Aqui, né, aqui no Modbus, É, aqui. isso. Eu acho que ele tá nas inputs, ó. Tira ele daí. Aqui. Isso, só e deleta. Não, faz o seguinte, eu acho que é mais fácil. Tu tá salvo isso aí, né? Tá, o arquivo? É. Eu vou salvar de outro. Dar um save Salva as. então outro, talvez, e deleta o Modbus e vamos ver o que acontece. Projeto Pode ser, aberto. mas eu usei o Modbus, professor. Não, Não deu. funciona, tanto é que eu vou mostrar para vocês aqui tudo funcionando, Não, aqui. mas pode ser que esteja com algum tipo de... Desconecta, tem esse que Como é que desconectar foi? isso. Talvez esteja com algum tipo de problema aí. Tá? Deletei tudo. Tira Tira o isso. Ethernet também? Tira também, né? Esse caso não vai servir para nada. Não, deixa eu dar um build aqui.
Boa tarde, professor. Cheguei um pouquinho, uns minutos atrasados. Eu queria saber se você fez a parte lá com máquina de estados. Fiz, Lucas, vou apresentar para vocês hoje. Ah, tá, beleza, então. Vou mostrar isso, vou mostrar alguns detalhes, vou mostrar como fazer também o botão de liga pelo elipse, né, que tem um detalhe ali que é importante, que tanto não só para simulação, mas para qualquer aplicação real também vai ter o mesmo tipo de problema, porque o que acontece? Normalmente na programação de CLP a gente faz tudo dependente de entradas, né? Sensores, botões, e você não tem como alterar um estado de uma entrada do CLP. Não tem como dizer que aquela entrada está ligada, sendo que ela não está. Não consegue forçar a entrada. Então, a gente tem que ter outras alternativas na programação para ativar um liga ou qualquer outro tipo de rotina. Mas vamos lá, Ramon. Deu certo ou não deu aí? Não sei te dizer, na verdade. Eu tô tentando descobrir que agora... Eu buildei ele e rodei ele de novo, né? Tá, faz o seguinte, pega todos... Pega o que for... Deixa eu ver aqui. O que tu tens aí de conexão entre eles? Tá tudo certinho? Abre ali o file e vai no driver. Vamos ver se tá tudo sem nenhuma exclamação, nada. Tá tudo conectado, né? Aparentemente, os 3 contadores, os 2 direcionadores, os motores, aqui é um retorno do peso, mas isso aqui acho que não precisa, na verdade. O rolo. Tá bom, aquilo lá é só para mostrar o peso na tela. Na tela do... Ah, tá. É o retorno para mostrar ali, então. Tá. Isso. Aqui o botão de start, o botão de stop. E aqui os sensores de entrada. Uma coisa que vocês perceberam, uma coisa que eu não tinha percebido ainda, ele mostra aí pra gente quais são os sensores que são normalmente abertos, normalmente fechados. Pelo LEDzinho verde, né? Os que estão ligados são normalmente fechados, e os que estão em verde claro, né? E os que estão verde escuro são os normalmente abertos. Então é bom já para vocês saberem lá na programação o que é cada um na hora de programar. Então, aparentemente, eu não tinha reparado nisso. Ele tá todo aqui, professor. Assim, tá tudo conectado, digamos assim. Então volta lá. O que não tá... Me explica o que não está acontecendo, que era para acontecer. Eu consegui fazer a parte de botar a peça, chegar aqui, mas quando chega na parte de medir o peso, ele não tá enviando o peso, o dado do peso, e ele também, os rolos agora não estavam funcionando. Eu tava tendo... Eles não estavam funcionando porque o peso era 0, né, Ramon? Não, mas mesmo que se fosse 0, deveria funcionar, porque aqui eu coloquei maior ou igual a 0, entendeu? Ah, tá. Então, mesmo que fosse 0, ele deveria funcionar. Só que agora eu tô tendo mais um erro aqui que eu não tô entendendo por quê, que não tá caindo caixa. Agora. Tá, realmente, agora... Tem que entender o porquê. Deixa eu botar isso pra aqui. Bases to emit ou parts to emit? Qual que você tem ali? Up to, ó. Tu botou a 0 é ilimitado daí? Não sei. Eu fui seguindo o que o Alexandre e o Felipe estavam falando ali, mas enfim. Esse up to eu não cheguei a mexer também, mas não era problema. Deixa eu ver como é que tá o meu aqui. Deixa eu ver se vai cair alguma coisa. O meu tá up to 0, então acho que é ilimitado, sabe? Se tu botar um valor em up to, ele vai dar um limite, né? Até tanto. Deixa eu deixar tudo em 0 aqui pra ver. Agora ele não tá mais caindo caixa. Ramon, força um desliga lá no coisa, dá um pause aí. Começar aqui, é só apertar aqui, ó. Forcei um desliga ali. Não, quando desce o play era pra funcionar mesmo. Não era pra ter saído do caixa quando dá. Deleta esse emitter e coloca outro. Aqui, né? Tem como mudar o tamanho dele, não? Tem que virar ele, Ramon. Tem que girar, mano. Agora não me pergunta como. Eita, nossa. A peça só vai cair virada. Vamos testar se tá funcionando. Agora tá. Ia cair um pallet.
Isso, que aí tem bases, né? Você tem que tirar o pallet ali. Aqui? É isso? No de cima ali. Pallet. Isso. Tira Bom, tudo. tira todas as bases. E bota algumas caixas. Aí só tem que acertar a mira aí só agora. Clica na seta. Isso. Tem que virar ele, Ramon. Senão ele vai jogar pra frente aqui. Como assim? Girar, né? Clica nele ali com o botão direito. Tem o Whole Pitch Wall lá. Raw pitch aqui. Isso. Não, também. Aqui. Aí, pronto. Beleza. Tá caindo fora ainda. Deixa aqui mesmo. Parou de cair agora de novo? Não. Agora acho que tá... Ah, tá pausado lá. Tá pausado isso. Deixa eu mudar o... Agora ele tá jogando uma... Parecendo muito rápido as caixas. Esse, assim, ó, o cara passa umas boas horas. Bota uns 10 segundos de mínimo ali pra... Umas boas horas do cara passando. Beleza. Eu deixei 5 segundos na balança. Ele continua sempre. De novo. Agora ele pesou. Pesou. Ele chegou a... Não tá ligando o rolo só. O direcionador é o rolo mesmo que não tá ligando. Quer ir na programação? Vamos lá ver. Mas a princípio tá tudo ok. Então, assim, a questão de comunicação, minha preocupação é se tivesse com algum problema de comunicação. Esse teu rolo, você tá, por acaso, resetando ele em alguma parte lá embaixo? Vamos dar uma olhada na programação. Reset ele, tô vendo aqui, ó. Linha 11. Linha 11, não. Ele passa pelos sensores da esteira para ver se ele liga, mas não deveria resetar ali. Ele vai para resetar depois quando ele chega no setor da esteira, né? Vai em cima da lista de variáveis ali pra gente ver como é que ele tá lá. Ele tá setado ou resetado? Tá true ou false? True. True. Tá, então vamos lá no factory. Vamos lá no... esses rolos é o send forward, tá? Pelo que eu vi, tava certo ali antes. Sim, é o send forward aqui, né? Aqui, ó. Rolo, send forward. Send forward. Ok. Então, volta lá. Clica no send forward. Opa. Aqui. Forced, aí o problema. Release. Ah, tava forçando, né? Isso, você em algum momento foi testar e acabou forçando. Aí ele não tava... Esteira hoje, lembra, Ramon? Não obedece mais o CLP, né? Vamos ver. Entendeu? Feito, ó. Agora ficou bonito. Ele só tá desabilitando o MA aqui em algum momento. Não, beleza. Agora eu resolvo, professor. Agora Então são esses detalhes. Essa questão do forçado, ele tem que sempre ver se por acaso não deixou forçado o sensor ou o atuador. Sim. Cuidar com o Modbus, que às vezes ele pode dar algum tipo de conflito entre o que você está querendo escrever com o Modbus. Se tu tenta escrever em cima de um sensor ou alguma coisa desse tipo, vai parar de funcionar. Essa linha aqui não precisa. E o que mais? Eu acho que são principalmente esses dois detalhes. Fora o Ramon aí com esses problemas que ele está tendo ali. Alguém mais? A dica que eu dou é não usar o mesmo programa que tu usou para o Ellipse E3 e jogar direto lá, porque vai ter bastante mudança de variável, então dá uma olhada direito antes, né? Porque geralmente... A chance de dar algum conflito, já que não foi feito um programa pensando no outro, né?
é grande. Claro, quando dá para funcionar tudo junto, isso não é um problema. Não existe problema entre rodar o Modbus e o OPC junto. É só realmente como você falou, às vezes tu cria uma variável num lugar errado lá no Modbus e ela daí não vai mais, o APC não responde mais. Porque como a gente pegou o programa pronto, o Factor.io tem que ir se adequando de acordo com os sensores dele, né? Uhum. Cuidar Como é que bastante. tá o restante do pessoal com relação a isso? Tá com algum problema específico? Já quer compartilhar a tela aí também e a gente dá uma olhada junto? Eu tô com um problema bem específico, acho que diferente do colega, que eu realmente não consegui integrar o Factor.io com o CodeSys. Ele não, o APC não funciona. Não, ele não detecta nenhum driver. Eu não sei se eu pulei alguma parte de fazer ativação, não sei. Eu não lembro de ter visto nenhuma parte de ativação do Factor.io. Não precisa. Nem Então, depois. pois é, o Felipe e o Alexandre passaram outra versão também do Factor.io e até agora Tá. não consegui integrar. Tu quer compartilhar a tua tela pra gente dar uma olhada? Vou compartilhar aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Esse negócio de compartilhar a tela eu vou começar a usar nas aulas presenciais também, porque senão é para ir, a pessoa vai ficar gordo, na verdade, que não vai mais caminhar para ir olhar a tela dos alunos, tá só sentado olhando a tela compartilhada. Porque na aula pelo menos a gente fica passeando, né, e olhando o que está acontecendo. Aqui, ó. Vamos Você ver. tá vendo minha Tá. tela, né? Me diz uma coisa, vamos ver primeiro, tá rodando o PLC lá? Agora no momento não, mas eu já tinha feito. Tá rodando, beleza. Vários testes. E. Por Não. coincidência aqui tá rodando também o programa. Uhum. Por coincidência já tava rodando tudo, mas eu já tinha feito esse teste também. Aí que tá, já tá esquisito, né, que fica tudo... Então, fica tudo branco. Ele me deixa rolar aqui pelas opções, mas na hora que eu clico aqui para selecionar, ele não deixa. Aí até vim aqui Parece uma questão de versão mesmo. eu apertei aqui em começar o teste de 30 dias, né? Que eu acho que era o tempo que a gente tinha, né? Tu tentou esse Start Trial aí? Tu chegou a fazer ele com licença, Eike? A usar a licença dele? Não. Então, aquela versão que acho que o Felipe me passou também, acho que era o mesmo programa que eu tinha antes. Só que tem que lá, né? Tu tem que copiar e colar um arquivo dentro da pasta lá. Eu acho que o negócio é o seguinte. Volta ali, vamos na página inicial do Factor.io. Clica na... depois que terminar a aula aqui, que está gravando, né? A gente pode te ajudar a resolver essa questão aí da licença, tá? Pode ser? Daí pega aquela de 30 dias ou a gente dá um jeito, tá bom? Beleza, eu vou parar de compartilhar aqui. Alguém teve um problema parecido com o Gabriel, que não conseguiu fazer funcionar? Tá. Então é o seguinte, né? Devido a esse problema, só que é o seguinte, né, pessoal? Não sei desde que dia que não está conseguindo fazer isso, tá, Gabriel? Mas poderiam ter me avisado antes que a gente já tentava resolver antes. Tá? Eu vou dar um pouco mais de prazo para vocês, mas a gente tem que cuidar porque nosso tempo também não é tão grande agora, né? E a gente tem ainda bastante coisa para dar uma explorada até o final do semestre, tá bom? Então, eu peço assim, quando eu passar alguma coisa diferente para vocês, que pelo menos nesse tempo que eu deixo para vocês depois da aula, né, claro, quem está disponível na tarde, né, que utilize esse tempo do final da tarde, né, para pelo menos testar e ver se as coisas estão ligando, né, estão rodando.
E aí, se já tiver algum problema desse tipo, já me comunica e a gente já vai resolver. Porque, claro, o trabalho, ele leva um tempo para ser desenvolvido. Por isso que eu dou um prazo, né? E aí, quando você não consegue fazer por uma falta de recurso, alguma coisa que não deu certo, né, tem que se resolver logo isso para que se utilize esse prazo exatamente para desenvolver o trabalho e não ficar parado por causa de um problema desse tipo, tá? Mas aí depois ali a gente aumenta, dá uma esticadinha nesse prazo, tá, para vocês. E vamos focar, eu acho que no que eu trouxe para vocês hoje, que é a parte que até o Lucas comentou ali, né, que é a parte da máquina de estados. Eu vou mostrar esse exemplo, né, que vocês desenvolveram, utilizando a máquina de estados para fazer a programação ladder, tá? E aí eu vou mostrar como se fosse um gabarito, né, também dessa integração com o Factory.io e com o Ellipse. Pode ser? Pode Beleza, ser. pessoal. Professor, só um adendo ali na conversa que a gente estava tendo antes, Uhum. que essa semana todos os professores tinham um trabalho para entregar durante a semana, então tinha que fazer vários trabalhos para entregar, um para cada dia, então acabava ficando um pouco... Não, eu entendo isso aí. Por isso que eu só estou dizendo para... Não sei, acho que agora a gente não vai mais ter nenhuma ferramenta nova para usar, né? Mas no caso ali, né, tivesse testado na hora ali, né? Porque, claro, não era um trabalho difícil, né? Para quem já tinha parte do Modbus pronta ali, já tinha parte da lógica do ladder pronta, a integração com o Factory era uma coisa rápida, né? E aí talvez tenha deixado para fazer mais para o final da semana, exatamente pela demanda dos outros professores. E aí, pá, não deu certo, né? E, claro, ontem era domingo, eu não ia poder parar para dar esse suporte. Então, estou dando suporte hoje. E aí vamos esticar um pouquinho o prazo para também seja possível realizar essa atividade, que é bem rápida, né? Para quem fez aí, sabe que a integração com o Factory.io é a parte mais rápida do processo, né? O que pega mesmo são outras questões. Ali a lógica, às vezes, está invertida, daí para tu encontrar ela demora. Então, mas eu entendo, tá? A questão dos trabalhos, mas também não vou deixar de cobrar que vocês se organizem um pouco na questão da minha disciplina. Todos os professores vão pedir isso, é óbvio, né? E aí a gente vai adequando aquilo que tiver muito apertado, a gente dá uma esticada, e aquilo que dentro daquilo que dá para fazer, tá bom? Professor, antes de continuar, tem uma pergunta do Factory.io. Tem como salvar as variáveis prontas no Drive para não ficar fazendo toda vez que abre? Tem que salvar, né? Tem que salvar a cena. Assim, mesmo assim, quando vai abrir o Drive, ele apaga tudo. Tipo, as ligações, tem que fazer tudo de novo toda vez. Tá? O meu eu salvo e ele mantém. Né? Aqui não. Tá, vou dar uma olhada, deve ser alguma coisinha. Tá. Assim. Depois a gente dá uma olhada nisso também, então. Porque é realmente uma coisa chata. Tanto é que quando a gente tem que mudar uma variável no nosso programa, né? Aí tem que ir lá e buscar tudo de novo. Mas assim, é muito mais fácil, né? A gente ir ali no driver e arrastar um nomezinho do que toda aquela configuração que é o Modbus, né? Vamos concordar. Não, com certeza. É bem sossegado. É uma grande... Não, mas com certeza, eu entendo, é muito melhor tudo salvo, né? Imagina se o cara fizer uma cena com todo aquele galpão ali, né? Cheio de variáveis, né? Tiver que configurar tudo sempre, fica inviável. Mas o OPC, ele é amplamente utilizado, assim, na indústria ou não? Sim, bastante. E, na verdade, hoje o que você tem muito é o OPC UA, o OPC United Architecture, que daí ele é independente de sistema operacional. Esse OPC aqui, ele não vai funcionar no Linux, por exemplo. Se a gente tivesse uma versão do Factory.io para Linux, não iria funcionar, porque ele é uma tecnologia própria para o Windows, né? Já o OPC UA, ele tem a mesma filosofia do OPC, só que ele foi feito já pensando em um ambiente que exista internet, que o OPC original não foi pensado na internet, porque não existia. E então o OPC UA já foi feito pensando na internet e nessa questão de
interoperabilidade de funcionar independente de sistema operacional ou dispositivo. Então, ele tem essa mesma pegada, só que ele funciona sobre a internet, de forma segura e em qualquer sistema operacional. Então, o PCOA já é utilizado nesse conceito de indústria 4.0, né? Já daria para a gente integrar a minha Factory aqui, minha linha, com, por exemplo, um programa de vocês aí no computador de vocês, através da internet, né? Claro que tem todo um trabalho aí para configurar isso tudo, mas já seria possível também, tá? Mas é uma boa pergunta, Lu, saber se isso que vocês estão aprendendo tem utilidade, né? Podem acreditar que tem, tá? OPC, Modbus e os outros protocolos, né? Aí, dependendo de qual CLP que vocês vão utilizar também, vai ser o caso, né? Mas esses dois, o OPC e o Modbus, são os genéricos. Falando nisso de integrar com a internet, você podia fazer um videozinho ensinando isso também, ó, eu achei bem interessante. O APCOA eu ainda não utilizei aqui com esses... com esse Factory.io, dá pra gente dar uma olhada, mas eu já posso mostrar para vocês, por exemplo, como integrar o Ellipse. O Ellipse tem ali o APCOA, né? E a gente pode integrar o Ellipse com MQTT, né? Que é um protocolo que o pessoal está usando muito na indústria 4.0. Comunicação web, né? Isso, né? A gente pode dar uma olhada nisso, tá? Uma coisa que eu quero explorar com vocês, daí que eu acho que tá mais dentro da ementa realmente da disciplina, é a parte de banco de dados integrado ao Ellipse, tá? Isso eu acho muito importante. Mas aí E aí isso também eu quero ver se o Ellipse a gente tem a possibilidade de usar um banco de dados na nuvem. Aí fica show de bola, porque daí a gente, né, utilizando um banco de dados na nuvem... Usa o MQTT, né? Eu acho que daí não sei se é por MQTT, daí teria que ver como é que faria, mas seria uma integração bem legal, né? Mas vamos com calma, eu tenho que testar, né? Não vou chegar aqui com nada que eu acho que vai dar certo e que eu acho muito ruim quando, né? Vamos ver aqui se dá certo. Aí a aula fica muito chata, né? Para ser bem assim, né? Usar o termo, acho que mais correto. E daí fica complicado ir acompanhando, né? Então eu prefiro parar, né? Preparar tudo certinho para vocês e trazer isso bem redondinho, tá? Mas é o que eu espero poder trazer para vocês dentro de umas 2 semanas, essa questão do banco de dados. E vamos ver se eu sigo com o banco de dados na nuvem, tá? Que aí vocês vão utilizar isso no trabalho final de vocês. Tá? Bom, eu vou compartilhar minha tela, então. Mais alguma coisa, pessoal? Pode me interromper aí, dá um berro aí se precisar, né? Estão enxergando aqui o Factory.io e o Ellipse, agora o Ellipse só? Sim? Não? Tá. Então, vamos fazer o seguinte, antes de mais nada, eu quero só mostrar funcionando. Aqui. E vamos botar esse cara aqui. Opa. Deixa eu ver aqui. Aqui vamos botar para rodar aqui o CLP. Não está rodando meu CLP, deixa eu rodar. Rodando aqui. Aqui, então, Ellipse. Tá, eu fiz uma tela aqui só para demonstrar alguns pontos que a gente tem que falar sobre alguns detalhes importantes dessa programação, tá? Então, a gente tem aqui a massa que está sendo pesada, né? E eu quero mostrar para vocês como a gente faz para passar o número com vírgula para o Ellipse. Porque o que acontece? O Modbus, ele transporta só dados de 16 bits por registrador, né?
e aí um número com vírgula na programação aqui do CodeSys, ele vai ser do tipo real. Deixa eu olhar aqui, cadê o wait? Onde que tá isso? Estão enxergando por acaso aqui? Wait, aqui, ó, real, né? Para poder a gente ter o número com vírgula. Tá? E aí, para a gente conseguir trazer esse valor com vírgula para cá, a gente tem que transformar ele, pegar a parte inteira dele, pegar a parte decimal dele, jogar isso para 2 inteiros, e aqui a gente junta tudo, e aí sim a gente tem esse valor em número decimal, tá? Então, não sei se alguém conseguiu fazer isso, se alguém tentou fazer isso e se deparou com esse problema. Chegaram a perceber isso, que vocês não conseguem passar o número com vírgula via Modbus? Sim, professor. Tá. E outra questão, né, é o start aqui, né? Como é que eu mando um start daqui para cá e faço rodar aqui a minha planta, né? Esse foi o difícil. Tá. Bom, aqui eu quero mostrar para vocês, vamos lá, o start primeiro. Então, ó, se eu dar o start aqui, ele começou lá, tá vendo? E aí o meu programa, ele roda o seguinte, ele vai primeiro fazer tudo para depois começar a continuar aqui, tá? Mas na máquina de estados, isso pode... Vocês viram aqui ó, o peso, ó, 7,5 kg, no final fica 7,5 kg. Tá? Então, essa é a parte que eu vou mostrar para vocês como fazer isso também, tá? E se eu der um start aqui também pelo botão daqui, ele também funciona. Então, mostrando para vocês que ele funciona tanto com o comando do botão quanto do supervisório, né? Bom, e como é que eu fiz isso, né, pessoal? Vou mandar parar aqui. Vamos começar pelo botão. Uma coisa, pessoal, se a gente tiver um botão ligado no CLP, ele é uma ligação elétrica, né, que vai numa entrada digital e a entrada digital vai responder de acordo com aquela tensão que está na porta digital do CLP. Então, é uma ligação física. Eu não tenho como dizer para o CLP que aquela ligação ela está ligada ou desligada, a não ser colocando, tirando tensão da entrada física do CLP, tá bom? Então, por isso que no Modbus, por exemplo, não existe a função de escrever na entrada digital. Você pode procurar, não vai ter. Tem a função de escrever numa saída digital. Agora, espera aí. Só um minutinho, pessoal. Oh, caramba. Não, deu aqui. Estão me ouvindo? Sim, professor. Sim. Entenderam isso? Então a gente não consegue escrever numa entrada, gente, tá? E aí o Modbus, nesse sentido, ele não vai deixar, tá? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que escrever num registrador, tá? E aí, no caso aqui, o OPC, ele faz para a gente a função de fazer como se fosse o contato físico entre o botão e a programação, tá? Então, claro, aqui no caso eu conseguiria escrever no mesmo lugar onde a gente está escrevendo esse botão. Vamos pegar aqui a programação, ó. É o start, tá? Start, tá? Só que o problema fica o seguinte, tá? Tanto se fosse uma entrada digital de verdade, quanto aqui, que é uma memória, no caso, a gente entra num conflito. Tá? Isso vai acontecer em vários casos de programação e integração com o sistema supervisório. Conflito entre o sinal que está na programação, ou o sinal físico, com aquele sinal que você quer mandar pelo sistema supervisório ou pela EHM. Tá? Como é que a gente faz essa questão funcionar? E é muito mais simples do que se imagina, eu acho, né? Nada mais do que uma lógica combinacional, né?
Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um botão de start aqui e eu tenho o meu start físico aqui. Se eu tentar jogar os dois na mesma variável, vai conflitar. Ele vai obedecer um ou outro, ou vai ficar uma coisa instável. Às vezes acontece de você ver uma variável ali que ela fica piscando, porque ela está recebendo sinal de duas entradas, né, de dois sinais, e ela obedece hora um, hora outro, né? Então, o que a gente tem que fazer? Temos que criar duas variáveis, né, diferentes, né, para cada um. Quer dizer, uma para cada um, né? Se fosse uma entrada física, seria o i, né, i0 ponto alguma coisa, i1 ponto alguma coisa, que é uma variável booleana linkada a uma entrada. E a gente teria que criar uma variável booleana linkada ao sistema supervisório. Aqui no caso, vejam que eu criei, então, duas variáveis. A start, que vai estar ligada ao botão de start mesmo. Poderia até ter criado melhor essa variável, chamado de bstart ou botão start, né? Button start ou só. No caso, a start, ela está ligada ao botão. E eu criei... Só um pouquinho. Licença. Oi. No caso, no meu programa, eu fiz uma selagem, eu liga e desliga e com a variável on. Posso jogar direto nessa variável on? Como? Repete? Fez um selo? Quando eu fiz o liga e desliga no botão ali pro Factory, eu fiz uma selagem, de uma memória, né? Com on. Eu posso jogar nessa variável? Pode. Daí você só tem que mudar o que liga essa memória, né? Sim. Entendeu? Ou tu faz duas linhas, que as duas setam, né? Ou no selo você vai fazer mais ou menos como eu fiz aqui, ó. Então tem o start de lá e o mstart, que é o que eu vou linkar lá com o Modbus. Tá? E aqui, ó, na programação, vamos abrir aqui para ficar maior. Lá no início do meu programa eu tenho esse botão start. E o que eu fiz foi um ou aqui, né? Então, tanto o nosso botão start quanto o sinal do Modbus, eles ativam aqui a minha linha. Beleza. Tá? É tranquilo assim, pessoal. Tá? Aqui tá, vocês já veem que já tá a programação que ela foi feita seguindo a ideia de máquina de status, tá? Eu já vou entrar também nessa parte da programação. Eu vou pegar aqui agora a parte da conversão. Então, calma, não terminei não, peraí. Então tá aqui, né? mstart, e aí, olha, aqui no Modbus, né, a gente tem, então, coloquei nos inputs, no primeiro bit, o mstart. Tá? E aí aqui no supervisório, no driver, eu fiz uma variável para os inputs, outra para os outputs. Elas têm o mesmo endereço, mas uma está buscando na função 4 e outra na função 3 do Modbus. Então, essa daqui vai ler esses valores aqui. E essa outra função aqui vai ler esses valores aqui, do endereço 3000 aqui e o outro do endereço 3000 daqui. Tá? E aí vocês vejam que aqui eu coloquei as esteiras. Então, entry conveyor, load conveyor, right conveyor, forward conveyor e left conveyor. Então, todas as minhas saídas estão aqui. E aqui eu coloquei, por enquanto, só o botão de start. Poderia ter o stop, ter o reset, né? Todos esses comandos, né? Poderia ter aqui os limites de contador, que eu não botei também, tá? Mas poderiam estar ali também. Tá? Então, ficou assim, e aí vocês vejam que eles estão, ó, no primeiro endereço aqui dos outputs e aqui no primeiro endereço dos inputs, que estão configurados aqui como 3000, né? 3000 e 3000 aqui. Tá, pessoal? Professor, esse seu start, ele também para ou ele só faz iniciar o programa lá no Factory? Assim? Aqui, tu diz assim,
Quando você aperta, você dá start, ele liga lá a esteira, vamos dizer assim. E quando você aperta de novo, ele para ou... Não, ele inicia, né? Ele é só um pulso para iniciar. Mas é porque eu fiz o programa assim, poderia ser diferente, né? Sim. Quer ver? Ó, vamos ver aqui, ó, vou mostrar para vocês. Está rodando, eu vou mandar rodar aqui. Ó, se a gente olhar, tá aqui o MStart, né? Ele é enquanto está pressionado aqui, ele vai ficar pressionado ali. Quando eu soltar, ele solta, né? Eu posso mudar também aqui para ele ser só um pulso, se eu não me engano. Sim, é só botar um todo momento. Tá aqui, tem que... Não. Ali na aba do lado mesmo, acho que dá. Ou é aqui, né? É, tá escrito. Tem algum lugar escrito momentary, toggle ou jog. Tô com a câmera bem... Behavior... Ali, ó, toggle button. Aqui, ó. Aqui é o nome. Mas, aí é o nome. Tem um lugar que tem opção. Não sei onde que é. É por aí. Behavior. Tá atrás da minha câmera, tem que achar aqui. Direita, size, caption, lock. Triple state, não. Depois tem que ver, mas acho que nem tu falou, né? É uma característica dele. Sim, tem três, muda. Tem 3 tipos que dá pra mudar. Tá. Mas enfim, importante é entender que qualquer botão que a gente coloca, eu botei esse botão aqui, tá? Toggle button. Tem também esse outro aqui, que é o command button, tá? Aí como é que eu fiz a associação aqui? O fato que esse toggle button aqui, ele tem esses dois estados e ele permite que a gente faça uma associação aqui, tá? Eu fiz bidirecional com o valor dele, tá? A diferença é que vocês tentarem usar esse outro aqui, ó, command, ele não vai ter essa variável valor, tá? E aí vocês têm que usar um script para trabalhar com ele. Não é difícil, tá? Clica 2 vezes aqui e faz, né, o clique dele, faz a gente alterar, ó, um valor de uma variável, tá? Então dá para usar também, mas a gente ainda não entrou nessa parte de scripts, eu resolvi fazer com outro tipo de botão. Aí os contadores eu botei aqui só para a gente ver que está funcionando a leitura de variáveis analógicas também. E não coloquei nada de LED aqui, nada, mas a gente consegue ver aqui né, no outputs aqui o valor de acordo com os valores das variáveis. Então aqui temos 1, significa que a primeira está ligada. Os outputs aqui, ó, que é o enable, o entry conveyor, porque eu dei o start, né? A gente vinha aqui ligar a simulação, tá rodando, né? Agora estão as duas ligadas, estão o primeiro e segundo bit, fechando em 3, agora as duas desligadas. Tá? Então vocês vejam que está tudo funcionando sem interferência, né? Eu estou lendo o estado das saídas, sem interferir no funcionamento delas, né? Tudo estão rodando direitinho. Tá? E aí, pessoal? Com relação a isso que eu mostrei, querem tirar alguma dúvida? Porque daí eu vou começar a explicar para vocês a questão da máquina de status. Nenhuma dúvida, professor. Acho que, obviamente, a gente não vai lembrar, né, até a gente fazer, mas depois, refazendo, pega bem. Uhum. Não, são detalhes, né, pessoal? Mas que fazem toda a diferença, né? Aquele detalhe que o cara esquecer, né? Um desses detalhes importantes, tanto nessa variável de outputs quanto na de inputs aqui do Modbus, vocês têm que lembrar de liberar aqui o use bit fields, né? Senão vocês não vão conseguir acessar os bits para fazer as associações aqui. Eu fui fazer uma atividade para aula do Valdir e eu resolvi fazer uma simulação no E3, né? Utilizando o Modbus.
Aí eu fui lembrando aos pouquinhos, né? Consegui lembrar bem. Inclusive, uma das coisas que eu tinha esquecido era esse field bits. Aí eu lembrei no final e deu tudo certo. Isso aí, às vezes o cara fica um tempão. Obrigado. Ganhei um cafezinho aqui, galera. Então, vantagens do trabalho remoto, né? Tomar café durante a aula, né? Pessoal, máquina de estados, o que vocês sabem sobre isso? Ô, Lucas, eu não quis te ignorar, tá? Achei bom que você está utilizando o Modbus em outras disciplinas. Essa é a ideia que vocês utilizem. Não, professor. Tranquilo. Eu acabei não te respondendo, né? Eu percebi. Não, só para complementar que realmente esses detalhezinhos a gente vai pegando e tranquilo. Tá. Então, sobre máquina de estados aí, o que vocês sabem? O que vocês tiveram de aula sobre isso? O que vocês lembram? A gente teve máquina de estados em eletrônica digital 1, né? Com o Valdir também tivemos. E acho que basicamente o nosso sistema vai ter vários estados, né? E para acessar cada estado, uma variável vai depender de uma variável, né? Da mudança de uma variável. O trigger, né? Um gatilho. Mas assim, um detalhe importante é que às vezes não depende só de uma variável, tá? Às vezes, né? Você tem uma combinação aí de algumas variáveis para mudança de estado. Então, se você às vezes precisa que algo aconteça, né? Ou algo aconteça. Então, você tem toda essa parte de lógica combinacional que pode ser utilizada na mudança de estados, né? Mas a ideia básica é realmente que a gente trabalhe, né, migrando de estado para estado. Eu acho que eu tenho aula disso, mas eu acho que não vale a pena entrar nessa parte básica que vocês já tiveram, né? Eu quero mostrar para vocês mesmo como transportar aquela lógica de estados para o ladder. Mostrar para vocês como organizar um programa em ladder a partir de máquina de estados. E aí o programa de vocês vai começar a ficar mais organizado, mais fácil de se ler, né? E padronizado, né? No sentido que vocês vão conseguir ler trabalhos dos outros e os outros vão conseguir ler os trabalhos de vocês de forma mais clara. Não precisa entrar na cabeça do programador para entender o que ele está fazendo. É uma lógica que ela segue um padrão, beleza? Seguinte, vamos ver quantas linhas tem o meu código. Ficou com 27, contando essa parte aqui de conversão, né? Com quantos networks aqui, quantos rugs ficou o programa de vocês aí, em média? Vocês lembram aí? Ou quem tem aberto aí, dá uma olhada. 15, meu, professor. Meu até agora 13, mas eu tô fazendo alterações. 13. Mas é isso aí. Tá? A ideia é mostrar para vocês que é maior mesmo, tá? Tem mais linhas do que se fosse um programa feito da maneira intuitiva, né? Vai fazendo, vai pensando e vai fazendo, seguindo a lógica, às vezes, né, da planta ali. Você vai tentando ir resolvendo os problemas, né, de forma sequencial, assim, né? Então, você começa aqui, então eu vou fazer essa lógica, depois vai para cá, né? O que acontece é que em alguns casos isso começa a ficar muito complexo. Né? No nosso caso ali dessa lógica de esteiras, é até que um problema bem simples de resolver, né? Mas quando você acaba tendo muitas movimentações ou o programa é muito grande, né? E você quer às vezes começar a fazer movimentações paralelas, começa a complicar, tá? E a ideia então da máquina de estados é vocês trabalhem de forma analítica sobre o problema e sistemática. Tá? Então a gente analisa e segue um padrão para programar. Então, se vocês forem ver aqui, eu tenho duas partes no meu programa, tá, gente?
eu tenho essa parte inicial, onde vocês vão ver que não tem nenhuma saída sendo acionada. Eu tenho apenas os estados. Então, é a parte da programação onde eu organizo a transição dos estados. Eu ainda não estou olhando o que esses estados estão fazendo. Eu só estou fazendo a transição entre eles. Mas eu tenho que saber o que eles vão fazer, porque eles só existem porque eles fazem coisas diferentes, certo? Um estado ele é diferente do outro porque alguma saída foi alterada nesse ponto. Então, essa é a lógica básica da máquina de estados. Um estado ele é diferente do outro porque em alguma saída do sistema foi modificada, né, entre um estado e outro. Você não vai ter dois estados com as mesmas saídas ligadas e desligadas. Não faz sentido. Então, você tem um momento onde as saídas elas estão em uma certa configuração, digamos assim, de tantas ligadas, tantas desligadas. Então, você tem aquele estado. Se você tiver que voltar nele, é ótimo, mas não é interessante que tu repita ele em outro momento com aquelas mesmas configurações de entradas e saídas, tá? Quer dizer, só saídas, né? Então, cada estado ele está atrelado a uma tabela das saídas, né? Então, o número de estados que eu tenho aqui, ele é atrelado a isso, tá? Se a gente olhar aqui, vamos pegar na lista de variáveis, que eu acho melhor, a gente tem o estado inicial aqui, que é tudo parado, tá? Então, o estado 0 meu aqui é tudo parado. Depois eu tenho o estado 1, onde a gente começa, então, a levar a peça quando eu dou start. Então, não é dependente de sensor nenhum, é dependente do meu start. Aí eu tenho o próximo estado, onde essa peça chega num ponto onde eu tenho que ligar a segunda esteira. Então, a segunda esteira ela estava desligada. Vamos pegar aqui e botar a planta do lado, que eu acho que fica melhor. Né? Então, primeiro eu tenho que fazer essa análise do meu problema. Então, eu tenho, primeiro estado, essa esteira só ligada. Como eu tenho um sensor aqui, ele é o gatilho, vai ser o gatilho já para a próxima esteira. Né? Mas, por enquanto, eu nem tenho que pensar nisso. Só tenho que pensar o seguinte. Eu tenho uma mudança aqui do estado dessa esteira. Então, eu tenho que mudar de estado. Então, de estado 1... No estado 0, nenhuma esteira está ligada. No estado 1, a primeira esteira está ligada. No estado 2, as duas esteiras estão ligadas. Então, já é outro estado. O estado 3 é um momento onde eu paro com ela de novo. Aí eu poderia até voltar para o estado 0, digamos assim, né? Se eu quisesse, eu acabei de falar para vocês, né? Não é bom repetir os estados, né? Mas nesse caso, como o estado 0 ele tem essa característica de ser um estado inicial, é bom que ele seja único. Porque eu vou mostrar para vocês. Esse estado 3, ele para tudo. Mas ele poderia não parar tudo, né? Porque ele para a leitura aqui. Depois, se eu quiser mudar esse meu programa, eu posso voltar para esse estado 3 aqui, ou sair dele para ir para outros, de forma bem livre. E se eu tiver que ir para o estado 0, significa que eu estou voltando para o estado inicial. Tá? Talvez seja meio confuso o que eu estou falando, mas só para deixar claro que nesse caso específico desse programa, o estado 3 e o estado 0, eles são muito parecidos, só que eles não são iguais, tá? Então, chegou aqui, parou, tá? E vai fazer a leitura, tá? Fazendo a leitura, eu espero um tempinho e parto para o próximo estado, que é ligar novamente apenas essa esteira aqui. Tá? Essa esteira aqui agora não liga mais no estado 4. Então, o estado 1, o 2, o 3 e o 4 tem configurações de saídas diferentes cada uma. Tá? Acho que eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou montar isso aqui para a gente ir... A gente vai olhando aqui, né? É melhor. Vou pegar aqui um... Opa, não é Python não, PowerPoint. Não sei o que eu mandei rodar aqui. Eu mandei rodar alguma coisa. Vou deixar aqui no cantinho. Isso. Será melhor.
Então, vamos lá. Estado 0. Vou fazer junto isso. E1, E2, E3, E4. Por enquanto, eu vou fazer com esse. Eu vou ter que tirar minha câmera aqui da minha frente. Vou desligar a câmera, pessoal, porque daí... Posso jogar ela ali para trás. Daí, eu vou pegar essas variáveis aqui, ó. O entry conveyor. O meu load conveyor. O meu... Por enquanto é isso, na verdade. São essas duas só, né? Então, no estado 0, ambas estão 0. No estado 1, eu ligo a de entrada e mantenho essa aqui desligada. No próximo estado, eu tenho as duas. Aqui a gente para tudo de novo. E aqui eu tenho essa sim e essa sim. Tá, pessoal? Então, o ideal mesmo, eu acabei fazendo no papel, e eu não vou mostrar para vocês que o papel ficou muito feio, mas eu fiz isso no papel, tá? Eu podia ter feito aqui, devia ter feito no Excel, para daí ficava prontinho para vocês verem. Mas eu fiz no papel. Então, eu fui fazendo isso, tá? Gente, para cada estado, eu fui vendo como é que seria as saídas com relação a esse estado. E quando, então, eu tinha modificação de um valor de uma saída, né? Eu tinha que criar um novo estado. E com isso, a gente teve, então, vários estados aqui que eu chamei de, para ajudar na lógica, E41, E42, E43, e E51, E52 e E53. Por quê? Porque a partir do estado E4, que é o estado onde a gente está pesando, tá? Esse é o estado onde a gente está medindo o peso a massa da nossa caixa ali, do produto. A partir desse estado, a gente tem 3 possíveis saídas. Então, eu organizei dessa forma. Aqui é uma das saídas, aqui é outra saída e aqui é a terceira saída. Então, aquela questão, né, Gabriel, que você falou que depende de uma variável para a gente mudar de estado. E também tem que entender que não necessariamente a gente vai partir de um estado para ir para o próximo estado de forma sequencial. A gente pode ter saídas paralelas, que é esse caso aqui, tá? Então, o E4, ele vai ter 3 triggers, 3 gatilhos. Dependendo do gatilho que for ativado, ele vai para o E41, E42 ou E43. Aí ele segue essa linha. Do E41, eu só posso ir para o E51, do E42 eu só posso ir para o E52, e do E43 eu só posso ir para o E53. E no final de cada um desses E5, eu volto para o E0. Então, aqui fecha o meu ciclo. Então, eu sigo uma sequência linear até aqui. Aqui eu ramifico, ou vou para 1, ou para 2, ou para 3. E depois eu sigo esse caminho e volto para o final, para o E0. Entenderam a sequência dos estados? Ou seria interessante eu mostrar graficamente isso? Deu para entender sim, pessoal. Deu? Tá. Só Diga. explica melhor ali a ramificação do E4 e E5, que são para as 3 esteiras, né? Isso. Então a gente chega num ponto que a gente tem que tomar uma decisão para que lado que vai a caixa, né? Então, dependendo do lado, eu vou ligar uma esteira, vou ligar outra esteira ou outra e vou direcionar, né? Então, por isso que a gente tem que ter 3 saídas possíveis desse ponto. Eu usei esse exemplo aqui para vocês muito pela essa questão didática dele, né? Então, a gente enxerga aqui com clareza que a partir de um ponto a gente tem 3 saídas. E é isso que está se refletindo aqui. A partir de um ponto, a gente tem 3 possíveis saídas. Saídas eu digo caminhos, né? Ficou claro, Gabriel? Sim, mas não, é que eu queria saber a diferença do
desse E4 para o E5? Ele é uma sequência, porque, digamos assim, que ele venha para o E4-1. E o E4-1 é vir para a direita aqui. Uhum. Aí o E5-1 vai estar esperando esse sensor. O E5-2 vai estar esperando esse sensor e o E5-3 esse outro sensor para fazer a contabilidade da caixa. Se eu tivesse um estado só, eu não teria como fazer 3 contadores diferentes. Se eu tivesse assim, né, parte do E4-1, E4-2 e E4-3 para todos para um mesmo E5, né? Poderia, em algum caso, existir isso. Nesse caso, não é assim, porque essas peças elas vão para contadores diferentes, né? Tá? Então, não daria para a gente saber qual peça está sendo contada se não tivesse um estado específico para cada. Depois, isso aqui tudo pode convergir para um outro estado único. De novo, né? Se essa linha de produção aqui, uma viesse aqui para um processo, outra para outro e outra para outro processo, e no final se juntassem todas, né? A gente depois teria de novo, uma parte sequencial dos estados aqui. Tá? Bom, vamos olhar no código aqui, gente. Como é que isso fica, então, né? Então, a gente tem os estados aqui na sequência, e ali eu tenho que começar a entender quais são os gatilhos, né? É o próximo passo. O que faz um estado mudar de um para o outro? Então, do estado E0, onde está tudo parado, e aqui eu fiz o botão de stop e ir para o E0. Na verdade, o certo seria o reset aqui, tá? Só que eu já tinha montado toda aquela parte ali dos sensores e atuadores e tinha esquecido do reset. Aí, para não apagar tudo, ter que fazer tudo de novo, eu coloquei o stop mesmo, tá? Mas o ideal aqui seria o reset para eu, digamos assim, fazer a primeira inicialização do sistema. É só para a primeira vez que eu ligo o CLP isso aqui. Porque quando eu ligo a primeira vez, o E0 está resetado. Eu tenho que ter alguma coisa que faça ligar ele. Tá? Outra opção também é negar todos os outros estados aqui. Colocar o E1, E2, E3, E4, né? Tudo negado. Então, se está tudo negado, então ele vai para o E0. Também funciona. Só que aqui ia ficar... Quando são muitos estados, fica uma coisa meio esquisita, tá? Então, eu estou no E0, aguardando o start. E quando eu tenho esse start, eu vou para o E1 e desligo o E0. E vocês vão ver que essas linhas aqui, ó, elas são iguais. Só muda o gatilho e os estados, mas a estrutura é a mesma. Né? Daí a gente começa a ver a questão da padronização, da sistematização do programa. Então, se eu estou no estado E1, eu aguardo o gatilho, que é at scale entry, né, o meu sensor. É um sensor normalmente fechado. Eu descobri como mudar o sensor aqui, gente. Não sei se vocês descobriram também. Mas clica em no negado, né? negation aqui. Aí Descobri ele muda. Né? Então, coisas que a gente vai aprendendo, né? Trabalhando com o software. E aí ele vai fazer isso. Então, estou no estado E1, recebi o gatilho, eu vou para o estado E2 e desligo o estado E1. E aí a gente vai fazer isso em todos os estados aqui, vocês vão ver. Só que às vezes muda o gatilho. Por exemplo, no E3. O E3, o gatilho é um tempo. O tempo que ele fica parado pesando. Tá? Então aqui é o tempo que ele vai ficar parado. Quando estourar esse tempo, ele vai para o E4. Tá? E o E4, ele simplesmente faz a verificação. Então, no E4, a gente faz a verificação de qual linha a gente vai seguir. Então, no E4, vocês veem que ele se repete aqui. Eu poderia ter puxado e feito aqui uma escadinha aqui, né? Mas eu resolvi fazer assim para ficar mais organizado. Então, eu tenho 3 gatilhos diferentes no E4 que vão para 3 diferentes
estados. E vocês vejam que aqui o meu gatilho é uma comparação. Então eu vejo esse peso aqui é menor do que 3, aqui está entre 3 e 6, e aqui esse maior que 6. Tá? Então, nessa parte está o gatilho. Dependendo do gatilho, eu vou para um estado. E aí, dependendo de cada estado que eu estou, então agora, eu vou ver o gatilho. Então, se eu estou no 4.1, né? Vou colocar aqui. O 4.1 é o que vai para a direita, tá? Eu fiz uma coisa anti-horário aqui. Então, a gente vai esperar esse sensor aqui, ó. At right entry. Tá? Para daí, então, ir para o estado 5, que é quando aqui a gente vai ter a peça nessa esteira. O E4.2 é o para frente, o E4.3 é para a esquerda. Então, cada um desses espera um sensor para daí ativar o estado 5.1, 5.2, 5.3 em cada um dos casos. Tá? E aí, o que a gente tem aqui? Os estados E5.1, E5.2 e E5.3, eles fazem o que, gente? Eles fazem a contagem. Tá? Aqui vocês podem ver que está um pouquinho, parece um pouquinho diferente. Ó. Não está mais com aquela estrutura exata, né? Eu poderia ter feito um pouquinho diferente isso aqui, para esse contador ir lá para baixo. Tá? Mas eu coloquei ele aqui no meio. Mas o que vocês podem ver aqui, que eu estando no E5, digamos que eu não tivesse o contador, né? Não tenho o contador. Então eu só teria essa linha, que é estou no E5, 1, chegou no sensor de final de curso lá da minha esteira, at exit right, ele vai para o estado inicial e desliga o E5.1. Isso acontece aqui também e acontece aqui também. Eu não devia ter deixado esse computador aqui no meio, porque ele talvez esteja confundindo um pouco a cabeça de vocês. Mas a lógica ela está na linha 11, quer dizer, na linha 13, na 15 e na 17. Tá? E aí fecha o ciclo. Vocês vejam que todas essas linhas elas acabam terminando no E0. Podia ir para o E1? Podia ir para o E1. Se eu quisesse vir para o E1 aqui, podia já voltar para o E1, por exemplo. Tá? Seria uma opção. Em vez de terminar no E0, eu entro no E1. Aí é uma outra possibilidade. A gente pode até criar aqui, utilizando essa entrada de dados que tem aqui, que é o auto. Ó. Cadê? Ó. Depois a gente pode fazer isso. Eu ligo o auto e a gente vê como é que a gente modificaria aqui para ele ir para o automático. Entenderam essa questão aqui, pessoal, da sequência? Viram como ela fica grande, né? Mas ela é uma questão sistemática, organizada de programar, mesmo sendo maior. O que acharam? O Lucas caiu, né, pelo visto. Pessoal, entenderam? Dúvidas, por favor? Tem alguém aí? Sem dúvidas, professor. Tá bom. Mesmo que seja não, me respondam não, pelo menos. Eu sei que tem alguém aí do outro lado. E agora, pessoal, então é o seguinte, isso aqui não aciona nada, vocês viram. Não tem nenhuma saída sendo acionada. Se o programa fosse até aqui, ele não faria absolutamente nada, ele ficaria parado. Então, depois dessa parte da transição dos estados, a gente vem para a parte de ativação realmente das saídas. E aí vocês vejam que eu vou ter aqui um rung, né? Rung para cada saída. E eu não uso mais aqui set e reset. Então, nessa parte aqui, eu utilizo coils, né?
E aí eu não posso repetir o mesmo coil, né, de uma mesma saída em duas linhas diferentes da programação, senão dá problema. Ele acaba obedecendo a última, né? Isso é um erro que às vezes acontece. O pessoal coloca a mesma saída para ativar duas vezes, né, em duas linhas diferentes. Porque o set e reset ele funciona desse jeito, não tem problema nenhum. Podem ver que eu coloquei aqui em 3 linhas diferentes o E0, e mesmo que eu ative aqui e não ative aqui, ele não ignora, né? Ele entende que setou, né? E ele só vai deixar de setar quando tiver um reset. Já uma saída do tipo coil, bobina, se você ativou ela aqui e não ativou ela na próxima linha, ele vai obedecer a próxima linha e vai deixar desativado. Tá? Então, na parte de ativação das saídas, a gente vai ver aqui que cada linha aqui vai ter uma saída. Então, entry conveyor, load conveyor, right conveyor, forward conveyor, left conveyor. Aí aqui a parte dos rolos, então send right, send forward e send left. Tá? Só que cada saída dessas, elas podem estar ligadas em diferentes estados. E é isso que a gente vê aqui na parte da esquerda. Então, para cada estado onde essa saída ela é ligada, a gente coloca aqui na entrada. Então, se o entry conveyor é ligado na entrada 1, no estado 1 e no estado 2. O load conveyor é no estado 2, no estado 4, no estado 4.1, 4.2 e 4.3. E assim por diante, pessoal. E aqui uma coisa interessante também importante é que o send forward, ele liga tanto para mandar para frente, para a direita ou para a esquerda. Para todos os lados que você enviar a peça, você tem que ligar também esse send forward, né? Para o rolo girar. Isso aqui é o que realmente gira o rolo, né? Então, nesse caso aqui, a gente está girando o rolo, e aí a gente ou manda para a direita, ou manda para a esquerda, ou se não tiver nenhum desses dois acionados, ele vai mandar para frente. Tá? E aí aqui, pessoal, é a parte da conversão. Daí não tem muito a ver com máquina de estados, né? É um adendo aqui. E essa conversão acontece no estado 3 ali, antes de fazer... Aqui a parte onde está... Eu podia ter colocado o estado 4 aqui também. Mas é onde está medindo, né? No estado 4 ele faz a verificação, mas no estado 3 é que ele está parado na balança medindo. No estado 4 ele só faz a verificação e manda para frente. Tá? Eu preferi fazer a conversão dentro desses 2 segundos para ter certeza que vai conseguir fazer a conversão. E aí é isso, pessoal. O programa fica grande, praticamente o dobro do tamanho do programa de vocês, só que não tem erro. Se vocês fizerem, cada um de vocês fizer esse mesmo programa, utilizando essa mesma técnica, a gente vai ter programas muito parecidos. Talvez esses contadores não estejam aqui no final, seria mais certo, né? O ideal seria que eu tivesse eles lá embaixo, né? Não aqui no meio. Mas, tirando algum detalhe como esse, os programas estariam praticamente idênticos. Tá? E isso é importante na engenharia. A gente não está aqui para fazer nenhuma obra de arte única, exclusiva, né? A gente quer fazer algum programa que seja de fácil entendimento, fácil manutenção e que funcione. Né? E aí? Tô de fone de ouvido aqui, escutando os grilos aqui de casa. Com silêncio aí. É chato ficar atrapalhando. Não, mas tá tudo certo. Acho que é outra maneira de fazer mesmo. Tá? Eu prefiro a outra, pessoa, não sei. Não, eu não vou dizer para vocês que isso aqui Sim, é um outro modo, né, de apresentar. é a forma que vocês têm que seguir, tá? Mas eu recomendo que vocês tentem, né, pegar algum tipo de problema e fazer o teste. Claro que quando você está aprendendo a máquina de estados, às vezes demora um pouquinho mais.
Mas depois que você pegou o jeito, vocês vão ver que é o seguinte, para resolver essa programação, né, talvez nesse caso seja parecido, mas normalmente, utilizando a máquina de estados, você faz mais rápido. Eu não sei quanto tempo vocês demoraram para concluir o trabalho aí, né? Mas talvez se vocês tentassem fazer por máquina de estados fosse mais rápido. E assim, gente, a gente também sabe que não é todo mundo que é muito bom com questão de lógica, que não consegue desenvolver bem a questão da lógica, ainda mais com esse monte de linguagens de programação que a gente tem. Então, às vezes, o cara sabe programar muito bem em C, mas não se dá bem com ladder. Ou aprendeu só a trabalhar com ladder e não se dá bem com uma linguagem escrita, né? Mas o que a gente vê muitas vezes é a dificuldade de transportar, às vezes, uma lógica que está bem clara na cabeça para o ladder. Porque ele, mesmo sendo simples, às vezes é mais difícil do pessoal conseguir trabalhar. Então, a máquina de estados finitas, assim, aplicada dessa forma, como eu falei, mostrei aqui, ela é simplesmente sistemática, assim, você não precisa entender muito de lógica de ladder, você tem que saber montar a máquina de estados e depois você tem que utilizar sempre esses mesmos recursos que vocês vejam que se repetem aqui, né, para montar essa máquina de estados no ladder. Então isso ajuda bastante para quem tem mais dificuldade em desenvolver um programa em ladder, tá? Ajuda bastante. Isso eu garanto. Joia, pessoal, eu acho que hoje era isso, tá? E aí o seguinte, estamos terminando a aula cedo, né? Vamos... Alguém tem mais uma dúvida? Que eu vou parar de gravar só. Não, só vou esperar a correção mesmo para ver se eu fiz certo. Tá tudo certo, tá? Aí, se precisar de algum retoque, alguma coisa. Ramon? Eu tô mexendo no arquivo aqui também, fazendo algumas alterações no CodeSys, no Factory.io, para ver se eu consigo rodar e gravar o vídeo ainda agora à tarde. Tá. Então, posso mandar parar gravar aqui, então? Já... Alguma dúvida, alguma outra coisa? Pode parar, pessoal. Tá, então, parando aqui.